che anche per Gesù. Depois daquele momento de dificuldade que se manifestou entre Jesus e os discípulos em Cesareia de Filipe, quando Jesus pede para Pedro afastar-se, afasta-te de mim, Satanás, Jesus retoma a caminhada com seus discípulos, mas ele percebe o relacionamento que se tinha estabelecido entre eles, de algum modo tinha balançado. Era o relacionamento de 1 ano e meio, e aquele momento era um momento bastante crítico. Era um momento de retomar, e Jesus quer superar esta crise. Escutemos o que ele faz. Partindo de Cesareia de Filipe, eles atravessaram a Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso. Cesareia di Filippo, Pietro aveva parlato. Em Cesareia de Filipe, Pedro tinha falado no nome de todos. Ele tinha chamado a atenção de Jesus por aquilo que Jesus tinha dito e recebeu de Jesus quase que um xingo ao ser chamado de Satanás. E Pedro deve ter ficado muito mal. Imagino que os 2 dias de caminhada entre Cesareia de Filipe e Cafarnaum foram dias de muito silêncio, porque o assunto estava no ar e o clima era pesado. Jesus sabia, o relacionamento tinha ficado um pouco difícil, porque Jesus colocou bem as suas exigências e os discípulos não tinham aderido plenamente. É quase como se estivéssemos comparando com um momento de namoro. Aquele momento em que, depois de anos de caminhada, de namoro, se sente que há um elemento novo e se suspende, de algum modo, o relacionamento por um momento. Então, aquele momento foi importante. Jesus sentia que precisava voltar. Mas Jesus não alivia aquilo que ele falou. Ele sabe que os discípulos precisam desse momento de silêncio. Ele sabe que os discípulos precisam refletir, precisam ficar sozinhos, precisam conversar entre eles, para sintonizar-se entre eles e depois ele voltar a conversar. Não era o momento de fazer imediatamente uma conversa mais séria. Era preciso que eles deixassem decantar no coração aquelas palavras. E diz assim o texto do Evangelho: Jesus decidiu ficar sozinho com os discípulos. Foi isso que o Evangelho diz. Saindo de Cesareia de Filipe, voltando para Cafarnaum, ele queria ficar sozinho com eles. Lembram que a reação de Pedro, quando Jesus falou: eu vou subir para Jerusalém para doar a minha vida? Pedro reagiu dizendo: não tem como doar a vida, não foi para isso que nós deixamos tudo. Ouçamos como segue o discurso do Evangelho hoje. Insegnava infatti ai suoi discepoli. Jesus ensinava aos discípulos, de fato, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Interrogarlo. A Cesareia di Filippo i discepoli avevano. Em Cesareia de Filipe, os discípulos tinham entendido o que Jesus falou, porque Jesus tinha sido muito claro. Agora, Jesus retoma o discurso, não para se explicar melhor, mas para provocar novamente os discípulos e tirar do coração deles as perguntas. E isso é preciso. A discussão entre Jesus e os discípulos, nós sentimos que é também uma discussão nossa.
como é possível que os discípulos tiveram tanta dificuldade para aceitar a proposta de Jesus e nós facilmente aceitamos? Sabe o que acontece? Ou a dificuldade que eles tiveram de deixar-se envolver e tornar-se discípulos é a mesma dificuldade que nós temos quando a gente percebe verdadeiramente aquilo que o Evangelho pede. A gente sente a dificuldade de conversão, a gente sente que se bate em alguma coisa muito duro. Jesus se apresenta como filho do homem, o homem bem-sucedido. E o que ele prevê que acontecerá para ele? Ele diz: está para ser entregue nas mãos dos homens. Ele não diz aos sumos sacerdotes que está para ser entregue aos fariseus, aos sumos sacerdotes. Não, é entregue nas mãos de todos os homens. E quem é que está entregando Jesus? Penso que logo nós imaginemos Judas Iscariotes. Não. Judas entregou Jesus aos sumos sacerdotes. Então, quem é que entrega Jesus para a humanidade? E os teólogos dizem, os biblistas confirmam, que aqui existe um passivo divino. Quem é que entrega Jesus para morrer para a humanidade? É o Pai do céu, que entrega o seu Filho unigênito para morrer a fim de salvar toda a humanidade. Essa é a mais linda imagem de Deus. Deus é aquele que se entrega nas nossas mãos. O amor é aquele que é capaz de colocar-se nas mãos do outro, a serviço do outro. E é isso que Jesus faz. É o oposto daquilo que nós pensamos seja o homem bem-sucedido, que é aquele que agarra os outros e que possui na sua mão os outros. É o contrário. Jesus se coloca nas nossas mãos e não somos nós que estamos nas mãos dele. Ele não detém o poder. O poder de Jesus é o poder de amor. E como terminará toda essa história? O que farão os homens quando o Pai entregar Jesus nas nossas mãos? Existirá um conflito entre a proposta que Jesus traz do homem novo e a proposta do homem velho que existe no mundo, que a humanidade deseja perpetuar esse homem velho, essa competição que existe de servir-se do outro, de dominar o outro. É um mundo de lobos esse no qual nós vivemos. E ao contrário, a proposta que Jesus traz é a proposta do Cordeiro. O Cordeiro que se coloca nas mãos dos outros, e por isso dirá Jesus: vocês são como cordeiros enviados no meio de lobos. Esse é o mundo novo que Jesus trouxe, e ele inverte os valores. É claro que ele não vai terminar bem, isso vai custar caro, vai custar a sua vida, ele vai entregar a sua vida, vai morrer por nós, mas ressuscitará no terceiro dia. Os lobos terão matado o cordeiro e imaginarão que terão vencido. Imaginarão que poderão continuar vivendo a vida como antes, do egoísmo, porque o cordeiro foi cancelado. Não, não é a verdade. Porque Jesus diz: não é a morte que vai vencer o Filho do Homem. Não se conclui as coisas assim, porque Deus ressuscitará Jesus. É uma ilusão imaginar que com a morte do outro, com o aniquilamento de Deus, nós somos vencedores e podemos continuar vivendo no egoísmo e tudo está resolvido. Não, isso daqui é uma ilusão. O único modo para vencer a morte, diz Jesus aos discípulos, é doar a vida por amor. Como o cordeiro que doa sua vida por amor, se faz doação. E desta forma, a morte não pode tocar, porque o amor eterniza.
Quando nós pensamos a nós mesmos de forma egoísta e dispensamos, rejeitamos os outros, nós estamos nos encaminhando pelo caminho da morte, do lobo. Aquilo que ele dizia não era difícil, mas colocar em prática isso era difícil. E isso ia contra aquilo que eles esperavam, as suas expectativas, aquilo que eles imaginavam. Eles, quando se colocaram como discípulos de Jesus, eles esperavam em ter benefícios, em ter sucesso, em dominar sobre os outros, em ganhar a vida de uma outra forma, não doar a vida. E a proposta que Jesus faz é de doar a vida. De fato, uma vez Pedro perguntou: Senhor, nós que deixamos tudo, o que é que vamos ganhar? Não se trata de entrar e tornar-se discípulo de Jesus para ganhar coisas, mas se trata de ser discípulo para doar a vida. E Jesus não muda o seu discurso. Eles gostariam muito que Jesus mudasse, que Jesus aliviasse as suas palavras, mas Jesus não faz. E é exatamente isso que nós também fazemos. Quando a gente escuta uma homilia, alguma pregação, e a gente fica assim chocado com aquilo que é pedido ali, a gente se sente assim, parece que fora de lugar. A gente não é que diz que aquilo que o outro falou na pregação, na homilia, esteja errado, mas a gente até espera que numa outra homilia ele fale diferente, ele alivie aquilo que ele falou. Eis a questão. Voltando lá para os discípulos, Jesus queria que os discípulos até colocassem, fizessem perguntas, mas eles não fazem, porque eles querem, eles imaginam que Jesus, numa outra ocasião, vai retirar aquilo que tinha falado. Jesus queria ser perguntado, mas os discípulos não fazem perguntas. Eles falam entre eles. E vamos escutar o que é que eles falam entre eles. Sentiamo di che cosa. Giunsero a Cafarnao. Chegaram em Cafarnaum. Quando estavam em casa, Jesus perguntou a eles: o que é que vocês discutiam enquanto falavam do caminho? E eles silenciavam. Pela estrada, de fato, eles tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. E chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Gesù voleva che i discepoli gli ponessero delle domande, sollevassero delle obiezioni. Jesus queria que os discípulos fizessem perguntas, questionassem, ao invés, eles queriam simplesmente que Jesus mudasse o seu discurso. Quando chego em casa, é Jesus que faz a pergunta: o que é que vocês estavam discutindo ao longo do caminho? Pela via, eles tinham discutido entre eles quem era o maior. Agora silenciam, não respondem, porque sabem que sobre o argumento da busca dos primeiros lugares, o mestre não deixa a coisa ficar no vazio. Tem questões que Jesus até não tocou diretamente, mas quando se fala do poder, da hierarquia, Jesus é muito incisivo. Ele não quer que um fique se inclinando diante do outro, se humilhando. Sobre isso, Jesus foi muito claro, absolutamente claro. Nós julgamos que isso seja coisa secundária, que um tem que encher de termos para chamar o outro, você é o Senhor, você é o respeito humano. E Jesus observa que não é por aí. O homem novo que ele traz faz com que todos sejam iguais.
E ao invés de eu esperar que o outro se incline para mim, o homem novo que Jesus traz, é ele que se inclina diante dos outros, é ele que se coloca a serviço, ele que se humilha. E isso é uma revolução na nossa vida e na humanidade. É evidente que os discípulos tinham muita dificuldade de receber essa proposta de Jesus. E Jesus diz assim: você quer estar em primeiro lugar? Tem um modo. Não precisa suprimir isso, não precisa recalcar esse desejo de ser grande, de ser o primeiro. Isso pode, porém, observe como Jesus ensina como ser o primeiro, como ser o maior. Sabe como? Colocando-se a serviço dos outros. Se você quer, o mundo diz assim, se você quer ser admirado, você tem que subir no alto. Tem que todo mundo, para que todos possam te ver. Se você quer ser admirado por Deus, você deve descer, você deve ser colocado no lugar mais baixo, deve inclinar-se diante dos outros. Isso sim coloca a pessoa como grande diante de Deus. Quando o evangelista diz assim que chegaram em casa e Jesus sentou-se para falar, é porque ele tinha algo muito importante. Ele estava fazendo referência àquilo que é o ensinamento dos rabinos. Quando um rabino se senta, ele senta para ensinar. Então, aquilo que faz agora Jesus, de uma forma bem clássica, formal, é porque se deve à sua importância. Isso é muito importante para Jesus. Jesus vai voltar várias vezes na questão do poder, porque ele sabe que o ser humano é um campo minado, essa questão do poder. E ele precisa deixar muito claro. Ele chama a si. Ele não está chamando a atenção dos discípulos, porque ele sabe que o ser humano é frágil, que o ser humano procura se impor, procura mostrar que é melhor, procura fazer com que os outros entendam que aquilo que ele faz melhor. Jesus quer inverter isso e diz: se quer ser o primeiro, se vocês querem ser primeiros, eu vos digo como fazer. Ele não diz que é errado querer ser o primeiro, mas ele diz que é preciso ser o primeiro segundo aquilo que entende Deus. Como? Paulo também nos explica isso. Paulo diz assim: amai-vos uns aos outros com afeto fraterno e façam até competição entre vocês para saber quem ama mais. No considerar o outro superior, nisso, diz Paulo, pode até competir para ver quem ama mais, quem está em primeiro lugar. Voltando aqui para Jesus, Jesus diz: você quer ser grande? Seja servo de todos, deve ser o último de todos. De novo, Jesus insiste: de todos, de todos. É uma coisa difícil. Não é tanto difícil servir, porque a gente pode escolher quem a gente quer servir. A gente vai servir as pessoas simpáticas, aquelas que mostram gratidão para conosco. E Jesus diz: não, todos você tem que servir, porque existem alguns serviços que nós fazemos de bom gosto e Jesus diz: não, você quer ser verdadeiramente grande, você deve considerar todas as pessoas maiores do que você deve inclinar-se com o coração diante de todos.